Um prédio aqui que está relacionado com segurança contra incêndio, em Portugal, um prédio de 18 andares, que é a Torre Oriente Business Center. Ele tinha um átrio de 50 metros de altura e ele teve que passar por um retrofit. Não são só prédios novos, prédios altos, prédios grandes, complexos. Prédios antigos também, que precisam passar por retrofit. Eles não conseguiam se adaptar com a nova legislação de Portugal. O que aconteceu? Fizeram a simulação computacional, fizeram a integração do HVAC com o sistema de controle de fumaça e o que estava estimado de 2,5 milhões de euros para o sistema de controle de fumaça e essa integração passou para um gasto de 1 milhão de euros. É muito significativo isso para um sistema, ou no caso 2 sistemas, que um vai trabalhar em conjunto com o outro, né? Ou seja, o HVAC com o sistema de controle da movimentação, fumaça e calor, mas é uma economia altamente significativa e certamente fora os outros gastos com a questão de acantonamentos e tudo mais que são exigidos pela legislação. Fora a questão também de caminhamento de rota de fuga, porque também esse prédio tinha problema com caminhamento de rota de fuga com a nova legislação. E aí você fez esse estudo com simulação e você conseguiu diminuir esses custos também. Modelagem. O que é o manual de boas práticas? No final vai ter um e-mail para vocês solicitarem. A gente precisava ter algumas autorizações no Instituto de Engenharia e a autorização foi dada quando a gente recebeu o prêmio, né? Que foi ontem no final do dia, né? Então a gente fez um resuminho para presentear as pessoas que estão participando aí à distância e presencialmente, um resumo de umas 10 páginas, que é um e-book, e depois, no final, vocês mandando um e-mail, a gente vai encaminhar para vocês. E o material que a gente quer divulgar, que é o maior, né, que é o mais complexo, que é de 133 páginas, a gente tem ainda algumas autorizações que a gente precisa ver aqui no Instituto de Engenharia, mas possivelmente todos vão poder ter acesso aí, possivelmente no próprio site e tal, para vocês terem acesso. Mas nós vamos falar um pouquinho, não dá para falar das 133 páginas, vamos falar um pouquinho só do que é, né, a concepção de qual foi a nossa preocupação com relação às questões relacionadas com segurança contra incêndio. Mais ou menos isso é o que deve se guardar como imagem quando a gente fala em requisito, que são muitas vezes o que está na norma e nas legislações. É mais ou menos isso que a gente tem de comparação em termos de performance, que é o que a gente sempre vai estar tratando com simulação computacional. Essa é a visão que a gente tem que ter. Falou em simulação computacional, a gente vai comparar com norma e com legislação, não existe comparação. Não tem como você colocar neste terreno, como se fosse aqui, num autódromo, a competição não existe. Nós, inclusive, em termos de simulação computacional, não dependemos de legislação. Por quê? Porque a outra imagem que todo mundo tem que guardar é a pureza da engenharia. A pureza da engenharia, pureza da engenharia de segurança contra incêndio, ou engenharia de incêndio, que a gente chama aqui no estudo de engenharia, é análise de risco. Se eu faço análise de risco, eu consigo fazer, e seguindo o manual de boas práticas, a gente consegue fazer uma simulação adequada para aquele risco e ter um resultado eficiente. Tá? Então, mas essa é uma imagem que a gente sempre tem que guardar. Na nossa velocidade, a nossa performance, o que a gente entrega em termos de proteção contra incêndio, em termos de proteção à vida, proteção ao patrimônio, proteção ao meio ambiente, não dá para competir com critérios de requisito. Em resumo, analisar, medir e simular. Não me interessa a altura, não me interessa a complexidade, não me interessa o volume, não me interessa se é estrutura de madeira, não me interessa se é estrutura metálica, não me interessa se é um túnel de 10 metros ou de 10 quilômetros, não me interessa se é um risco novo, que no caso aqui, né, recarga de veículos elétricos ou alguma outra nova tecnologia, não me interessa se é num data center, não me interessa o risco. Interessa é fazer a análise de risco e utilizar a metodologia adequada da simulação computacional. A gente resolve qualquer questão. Qualquer questão. Hoje. Para engenharia de incêndio, a gente faz uma modelagem inicial e, como a gente falou aqui, ó, análise de risco. O início da modelagem sempre é a análise de riscos. Tá? E dentro da análise de risco, nós vamos falar aqui também, a gente colocou aqui um critério interessante, que também tem, dentro da análise de risco, você tem que fazer o risco do negócio. Porque
A simulação impacta no negócio. A gente tem que verificar, olha, quais são os critérios e quais são os problemas que nós vamos enfrentar durante também essa simulação. A gente também tem que verificar a questão da legislação. Lógico, a gente não está rasgando a legislação ou rasgando a norma. A gente está verificando quais são os critérios que também a gente tem que trabalhar. Quais são os critérios que as legislações estão estabelecendo para a gente também não avançar em cima desses critérios. Ou se a gente avançar, a gente tem estratégia, por isso a análise de risco, a gente tem estratégia para poder tratar deste avanço. E aí a gente está criando aqui uma figura que a gente chama lá na frente de TASC, né, que é Termo de Ajustamento de Cenário de Incêndio, que depois eu vou explicar melhor. Nós temos na análise de propagação fumaça e calor, os fatores limitantes. Então já aconteceu, um determinado pavilhão ter a feira do automóvel e lá vai ter veículo elétrico. O fator limitante, olha, não tem informação ainda suficiente para se fazer a simulação e saber qual é a taxa de liberação de calor para o carro elétrico. Está fora da simulação. Então, fatores limitantes são imprescindíveis e só um especialista consegue estabelecer isso. Questão de projetos e sistemas. A gente faz validação dos sistemas. O Response Time Index, que é o RTI, a gente faz a validação, porque a gente tem que estudar tudo que tem de proteção contra incêndio dentro da edificação, porque a simulação ela está acontecendo dentro daquela edificação. Então, nós temos tempos de respostas das soluções que foram propostas para lá. E sempre, o Tenability, que depois nós vamos explicar o que significa isso, o que é o Tenability. E a validação, testes virtuais garantem eficácia antes da construção. Então, eu não preciso fazer depois um teste de fumaça, colocar fogo em determinado ambiente. Não, nada disso. A simulação, ela garante os resultados. Então, basicamente, esse é um roteirinho, né, do cenário de incêndio, ou seja, análise de risco. Sempre nós vamos garantir o Tenability, manter rota de fuga segura, é básico, né, porque na análise de risco já faz parte isso, a proteção à vida. Tempo requerido de resistência ao fogo, efeito vento, HVAC, aqui entra diversos critérios, vai depender de cada caso. Cenário de incêndio, qual é o local do foco de incêndio, se é embaixo do átrio, se é dentro da loja, se é num ambiente de maior risco, no depósito e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser estudado. Os fatores limitantes, a taxa de liberação de calor, os materiais que estão queimando, as restrições que nós vamos estabelecer. O 3, definir o incêndio de projeto. Se é um fogo estável, fogo instável, isso a gente explica, inclusive, no próprio manual. O TASC, que é a proposta que a gente está colocando, inclusive, dentro desse manual, que é a conversa com o órgão público. Muitas vezes a gente vai entender que existe um problema ali na frente que pode gerar um certo atrito, um certo incômodo para o órgão público, seja ele qual for, e a gente tem que tratar isso antes. Então, lá na frente, a gente vai falar a respeito disso, e a gente criou aqui uma figura e falou, vamos fazer um termo de ajustamento de cenário de incêndio, porque quando a gente define isso antes, já ajuda o cliente lá na frente, o empreendedor, a construtora, os projetistas, a saberem, olha, o cenário já está definido, agora a simulação, o resultado da simulação é o resultado da simulação, ou seja, depende desse cenário e depende de atender tudo isso, mas isso já foi acordado com o órgão público, então pode acontecer de a gente ter que fazer isso. Não aconteceu isso ainda, nas simulações que nós fizemos, nós estamos seguindo critérios internacionais, normas internacionais, manuais de boas práticas internacionais, e agora a gente já tem o nosso manual de boas práticas nacional, e a gente vai seguir esse manual. Nós também fazemos a validação, como eu comentei, né? Nós fazemos a validação de todos os sistemas, todos eles fazem parte da construção desse cenário de incêndio, porque o sprinkler vai atuar, o detetor vai atuar, o controle de fumaça vai atuar, né? Então tudo isso interfere no cenário de incêndio e sempre com foco protegendo a vida e patrimônio, porque já nasceu aqui, na análise de risco sem o Tenability não é nada. Existem diversos critérios, nós estamos elencando só alguns, porque senão a gente vai ficar aqui 12 horas e a gente não consegue falar de todos. Mas aqui, taxa de liberação de calor varia de acordo com o tempo, é um parâmetro crucial para a gente definir como é que vai ser esse crescimento desse incêndio dentro desse ambiente, e normalmente no mundo ele tem aqui, né, um crescimento lento, médio, rápido e ultra rápido, vai depender da análise de risco, ou seja, por isso que a gente fala que a análise de risco define tudo isso. Se eu não tiver expertise, não tiver experiência de fazer uma boa análise de risco, eu não vou conseguir caminhar com todos os fatores, nem o Tenability, nem o taxa de liberação de calor, nada. Morreu ali o trabalho de simulação.
Duas coisas que não são exigidas. A gente até pensou na 9077, fizemos proposta na 9077, e a gente tem falado muito a respeito disso, mas o mundo inteiro trabalha com esses dois conceitos, reset e tenability. Explicando, você tem um incêndio, você tem a detecção de incêndio, se tiver sistema de detecção, ou alguém lá, né, como não tem detecção, ou a pessoa se deparou com incêndio, ela vai sentir algum cheiro de queimado em algum lugar, né? Então, esse tempo de resposta aqui pode ser maior, mas a concepção é essa: detecção de incêndio, vai tocar o alarme, pode ser pelo detetor, alguém vai acionar a botoeira, ou alguém vai gritar e vai chamar o porteiro, e o porteiro vai acionar o alarme geral. Nós temos o reconhecimento, que é a fase de reconhecimento, alguém vai lá, brigadista tal, vai identificar, é caso de abandono, não é, tal, não, se ninguém der resposta de acordo com o plano de emergência, né, ninguém der resposta num determinado tempo, vai tocar alarme geral, o pessoal começa a sair, aí você tem a resposta e o abandono e o final do abandono, tempo total, nós estamos falando de tempo. O que diz as legislações internacionais aí, com as entidades internacionais, porque isso aqui não existe no Brasil ainda, mas nós somos obrigados a desenvolver na simulação computacional. A análise de risco é obrigado, é um dos itens obrigatórios para a gente fazer dentro da simulação computacional, e ainda não é exigido pelos órgãos públicos. Reset, que é o Required Safe Egress Time, ou seja, aqui no Brasil é unidade de passagem e metragem. 50 metros de caminhamento, 60 metros, 45, se tiver no andar de cima é tanto, se tiver no térreo, o piso de abandono é outro valor. Então, tudo isso é tabelado ali com alguns números tal, que muitas vezes, e a gente já provou, que a grande maioria das vezes não reflete a necessidade da edificação. Muitas vezes está rigoroso demais. Então, muitas vezes as construtoras, os empreendimentos, os projetos estão gastando muito mais nesses sistemas, em número de escadas, em número de rotas de fuga e tudo mais, que não necessitaria para o caso que está sendo simulado. Em outros países, eles estabelecem, tem um procedimento para você calcular qual é esse tempo de abandono. E nós fazemos na simulação o reset, ou seja, Available Safe Egress Time, ou seja, que é o tempo simulado com o tenability. Então, não é só essa comparação, mas sempre com o critério de tenability, que nós vamos explicar lá na frente. E sempre esse critério que a gente estabelece na simulação é superior, tem que ser superior ao reset, que é um fator de segurança. Qual é o fator de segurança? Bom, se eu vou colocar o bombeiro, que é importante que o bombeiro chegue lá para fazer o combate. Nós vamos verificar isso, qual é o tempo de resposta do corpo de bombeiros. Tá? Então, nós temos um fator de segurança adicional, que é o reset, ou seja, então nós temos double check, vamos dizer assim, double check de dois elementos aqui, né? Ou seja, o tempo de abandono e a questão da garantia de proteção à vida.